Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 10 de setembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E quero agradecer a você também que tem nos enviado mensagens no WhatsApp da TV Câmara Campinas, no 97829-3776. A sua participação é muito importante para nós. Confira agora os destaques de hoje. Câmara define os integrantes da Comissão de Representação para buscar uma solução para o estádio da Mogiana. Vereadores aprovam em votação final projeto que isenta o pagamento de estacionamento em shoppings o consumidor que gastar no local 10 vezes ou mais que o valor da taxa. Vereador Paulo Galtério quer um laudo técnico atualizado da ponte sobre o rio Atibaia no distrito de Joaquim Egídio. E no esporte, nesta madrugada, a seleção brasileira entra em campo. Confira as mudanças do técnico Tite na equipe titular. O esporte é daqui a pouco. Primeiro nós vamos com o resultado da reunião ordinária de número 51, porque os vereadores discutiram e votaram 6 projetos. Acompanhe agora o resultado completo da pauta. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria dos vereadores Sidão Santos, Marcos Bernardelli e Zé Carlos, que dispensa o pagamento da taxa de estacionamento cobrada por shopping centers e hipermercados localizados em Campinas, os consumidores que comprovarem através de nota fiscal terem consumido nesses estabelecimentos pelo menos 10 vezes o valor cobrado da taxa. Foi rejeitado o projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que altera a Lei 15.367 de 2017. O objetivo era incluir na lei penalidades e multas. Em segunda discussão, foi aprovada a proposta de emenda à lei orgânica de autoria do vereador Fernando Mendes e outros parlamentares, que inclui na lei orgânica do município o comparecimento à Câmara Municipal dos secretários municipais nomeados para que prestem informações sobre suas propostas de gestão. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, com emenda que trata da obrigatoriedade das empresas, lojas, concessionárias ou estabelecimentos similares que comercializem veículos automotores novos ou usados a fixarem placa ou cartaz com informações com laudo cautelar dos carros que serão comercializados. Também foi aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede o diploma Noel Rosa a Antônio Carlos Montoni. E, por fim, foi aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, que denomina como Praça Etelvina Ramos uma praça localizada no Jardim São Pedro. Lembrando que você pode assistir na íntegra a reunião ordinária de número 51 no Facebook da TV Câmara Campinas. A Câmara aprovou na noite desta segunda-feira, em votação final, o projeto de lei de autoria de 3 vereadores, Sidão Santos, Marcos Bernardelli e Zé Carlos, que é a isenção da taxa de estacionamento em shopping centers e hipermercados para clientes que gastarem mais de 10 vezes o valor da tarifa. Os vereadores aprovaram em votação final, na reunião ordinária desta segunda-feira, o projeto de lei número 356 de 2019, que isenta a cobrança da taxa de estacionamento de shopping centers ou hipermercados daqueles consumidores que comprovarem despesas nesses estabelecimentos de pelo menos 10 vezes o valor da tarifa. A proposta é assinada pelos vereadores Sidão Santos, Zé Carlos e o presidente Marcos Bernardelli. Para Sidão Santos, a medida vai beneficiar clientes e comerciantes, já que o projeto vai incentivar as compras. O cidadão, o consumidor que vai até o shopping center, faz sua compra, né? O que comprar acima, no caso de 10 vezes o valor do estacionamento, ele já seria isento, ele não teria mais que pagar o valor do estacionamento. O parlamentar considera que a taxa do estacionamento é válida para o cidadão que vai ao shopping como forma de lazer, mas que a tarifa deixa de ser razoável
quando o consumidor faz compras de valores maiores. O consumidor, em muitos casos, vai até o shopping, gasta R$1.000, gasta R$2.000 e depois ainda é penalizado tendo que pagar a taxa de estacionamento hoje, que está em torno de R$12, né? Eu acho que é justo, né, esse consumidor estar isento, né? Agora, aquele consumidor que vai ao shopping, passeou, não consumiu acima aí de R$120, eu acho que é justo ele pagar a taxa de estacionamento. Aprovado na Câmara, o projeto agora aguarda a sanção do prefeito Jonas Donizete para se tornar lei municipal. Para o vereador Sidão Santos, a normatização vai equiparar Campinas a outras cidades brasileiras que já possuem essa legislação. O que nós estamos querendo realmente através de uma legislação eficiente, né, moderna, uma legislação que nós já temos em algumas cidades, como Maceió, Belo Horizonte, né, Rondonópolis, no Mato Grosso, que já existe a lei. Também foi aprovado na noite desta segunda-feira, em análise final, pela unanimidade dos presentes, 25 votos, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, que estabelece que os secretários municipais deverão comparecer em até 15 dias após a nomeação, em reunião da comissão permanente pertinente aos assuntos da secretaria, para prestarem informações sobre as propostas de gestão. A proposta estabelece que os secretários municipais responsáveis por pastas que respondam por mais de 20% do orçamento municipal devem prestar informações sobre suas propostas de gestão. Esse projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, é um PELOM, ele foi assinado, inclusive acompanhado por quase todos os vereadores da casa, só os que estavam ausentes que não assinaram, porque eles viram a importância de se conversar na gestão dos secretários que hoje detêm mais uma média de 50% do orçamento, os dois juntos, ou seja, educação e saúde. O parlamentar reforça que o objetivo é também colaborar com a gestão dos secretários. Nós temos nessas duas pastas as maiores demandas dos nossos gabinetes, as maiores cobranças, as maiores reclamações, educação e saúde. E, na verdade, quando a gente começa a avaliar quais são os grandes problemas, são coisas recorrentes. Na questão da educação, você vê, uniforme, merenda escolar, toda aquela situação que todos os anos se repetem os problemas. Quando você vai para a saúde, a questão de distribuição de remédios, ambulância, enfim, são coisas que são recorrentes. Nós queremos ouvir antes dos secretários, vamos apresentar uma lista de problemas recorrentes e saber como é que os senhores irão desenvolver o trabalho em cima disso. Ainda durante a reunião ordinária de número 51, os vereadores definiram os integrantes da comissão de representação que vão buscar uma solução para a desafetação do Serecamp, o estádio da Mogiana, que é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo. Acompanhe. A discussão começou em reunião extraordinária realizada pela Comissão de Educação e Esporte, que contou com a presença do secretário Dário Saad. O campo do Mogiana sempre foi motivo de discussão nossa e de buscar uma saída para aquela situação. Em seguida, o tema foi debatido na sessão ordinária, onde foi criada a Comissão de Representação, que terá como presidente o vereador Gustavo Peta, já que foi dele a iniciativa. Fazem parte também Paulo Haddad, Mariana Conte e Carlão do PT. A proposta do governo do estado é a venda pura e simplesmente desse patrimônio. Então nós montamos uma comissão de representação que tem como principal objetivo reverter esse processo de venda, mas também pensar soluções para a gestão do espaço que já está abandonado há muito tempo. O Centro Recreativo e Esportivo de Campinas Dr. Horácio Antônio da Costa, mais conhecido como Estádio Serecamp, ou também Estádio da Mogiana, foi construído em 1940. Com capacidade para 4.000 pessoas, foi palco de grandes competições esportivas. Acho que todos os campineiros têm um carinho, uma relação de afetividade grande com o campo da Mogiana, principalmente os esportistas, os amantes do futebol, tanto pelo patrimônio cultural histórico que representa um campo feito em 1940, um estádio, né, de 1940, como pelo valor esportivo, por ser um campo de dimensão oficial,
e de ter recebido diversos eventos esportivos. Segundo o parlamentar, a Comissão de Representação irá no dia 17 deste mês na sede da Secretaria de Esportes Estadual. Em seguida, o tema será discutido com os deputados estaduais do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então essa representação irá ao governo do estado, irá à Assembleia Legislativa, à Secretaria Estadual de Esporte, ao CONDEPAC, ao CONDEFAT, que são os órgãos que tombam os patrimônios públicos, culturais e históricos, ao SESI, à Unicamp, tanto para evitar a venda, mas também para propor e construir uma solução para a gestão desse espaço, que é extremamente importante para a cidade. Em requerimento, o vereador Paulo Galtério quer que a prefeitura faça um laudo técnico atualizado da ponte sobre o rio Atibaia, no distrito de Joaquim Egídio. Segundo o vereador, a ponte está em condições precárias. Ela corre o risco de desabar, né? E o que eu solicitei? Em primeiro lugar, eu solicitei à prefeitura que desse informações se tem laudo de engenharia que está sendo realizado para a gente não correr esse risco, né, de ter um acidente naquele local. O requerimento foi apresentado durante a reunião ordinária. O vereador Paulo Galtério pediu informações sobre o laudo da ponte do rio Atibaia, em Joaquim Egídio. O secretário, através da sua assessoria, ele disse que mensalmente tem sido feito vistorias, né? Mas, além da vistoria, nós precisamos ter um laudo, porque o que dá responsabilidade é quem assinou o laudo e quem atestou que realmente aquela ponte está ou não em condições. E eu não vi esse laudo. A preocupação do vereador é quanto a possíveis acidentes que podem vir a acontecer no local. Alguém responda em caso de desabamento dessa ponte. Qual é o engenheiro que deu o laudo atestando que ela realmente está em condições? Então, o que eu quero é isso. Eu quero que seja dado nome aos bois. A Comissão de Política Social e Saúde aqui da Câmara debateu a demissão de funcionários do Serviço de Atenção Domiciliar. O presidente Pedro Tourinho diz que o fato é inadmissível. A Comissão Permanente de Política Social e Saúde realizou uma reunião extraordinária na última sexta-feira para debater a situação do Serviço de Atenção Domiciliar da Zona Sudoeste da cidade. O SAD, como é mais conhecido, cuida de pacientes em situação de saúde extremamente vulnerável e que necessitam de cuidados dentro do próprio domicílio. De acordo com o vereador Pedro Tourinho, que preside a comissão, os funcionários que prestam o serviço estão cumprindo aviso prévio por causa da interrupção do contrato com a antiga empresa, o que deixou os familiares dos pacientes bastante preocupados. Essas são pessoas que já vivenciam uma situação muito dramática pessoalmente, porque enfrentam no contexto cotidiano o adoecimento profundo de familiares, entes queridos, e houve realmente uma falha de comunicação em que as pessoas foram informadas de que elas iam ter o serviço interrompido, né? Então nós chamamos aqui a Rede Mário Gatti, a Secretaria Municipal de Saúde, para que eles pudessem esclarecer. Eles alegaram que não vai ter interrupção e nem desassistência, mas, por outro lado, não apresentaram um plano consistente, satisfatório, para nos tranquilizar e tranquilizar especialmente estas famílias. De acordo com o parlamentar, não dá para aceitar a falta dos cuidados a esses pacientes. O fato é que é inadmissível que ocorra desassistência precisamente com estes pacientes, com qualquer um, mas especialmente com esses pacientes que são pacientes acamados, usuários de oxigenoterapia domiciliar, pacientes que já têm uma morbidade, né, severa, que dependem dos cuidados intensos dos seus familiares. Nós não podemos imaginar uma situação dessa acontecer sem assistência efetiva, então é isso que nós queremos garantir que não vai deixar de acontecer. O vereador Pedro Tourinho diz que a Comissão de Política Social e Saúde da Câmara vai continuar acompanhando o caso para oferecer esclarecimentos aos familiares dos pacientes e também para encontrar uma solução ao caso. Compromisso da comissão, nós já estamos organizados para essa presença, né, na reunião na terça-feira à noite também, para que isso tudo possa ser esclarecido da melhor maneira possível. Rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta quarta-feira. Será que o sol e o calor vão continuar amanhã? Tem a entrega de honrarias pelo vereador Jorge da Farmácia. Quadro É o Bicho sobre tratamento com células-tronco em animais. E o esporte. Hoje é dia de seleção brasileira. Não saia daí.
A Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara de Campinas realizará audiência pública no dia 16 de setembro de 2019, segunda-feira, às 10 horas da manhã, na Sala Silvia Pascoal, o plenarinho do Legislativo. O objetivo é discutir o projeto de lei complementar número 13 de 2018, de autoria do vereador J. Silva, do PSB, que cria o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo. A entrada do plenarinho é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A íntegra da proposta está no site www.campinas.sp.leg.br. Eu queria saber se pode doar sangue todo mês, ou de quanto em quanto tempo pode doar sangue. Yara, a legislação do Ministério da Saúde coloca que homens podem doar a cada 2 meses e, no limite de 12 meses, terem no máximo 4 doações, e mulheres podem doar a cada 3 meses e, no intervalo de 12 meses, terem no máximo 3 doações. Por que dessa distinção? Porque mulheres menstruam. Então, por nós perdermos mais ferro, nós levamos um tempinho a mais para recuperar isso. Quem quer que o sol e o calor continuem, a notícia é boa, viu? O tempo ensolarado permanece em todo o estado durante a semana. Então, a quarta-feira vai ser de tempo aberto em Campinas, sem possibilidade de chuva. A temperatura continua alta, hein? Olha aí na sua tela, mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Inverno quente, hein? Hora de conferir a reunião solene em que o vereador Jorge da Farmácia entregou diversas honrarias a personalidades de Campinas. Acompanhe. As homenagens foram feitas durante a sessão solene. No caso, iremos homenagear pessoas que se destacaram na área de segurança, jornalismo, esporte e no campo social. É importante destacar que fui autor destes projetos, mas todos eles, sem exceção, foram aprovados por unanimidade nesta Casa de Leis. E foram, unanimemente, todos os vereadores aqui aprovaram esse projeto de maneira unânime aqui, porque essas pessoas realmente merecem. E que vocês, através do seu conhecimento, que vocês sempre tragam para a nossa sociedade uma cidade mais justa, mais próspera. Então, parabéns a todos vocês. Várias pessoas receberam as honrarias, entre elas representantes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Meu empenho e esforço está todo aqui e agradeço mais uma vez. É gratificante essa medalha, realmente uma honraria a quem se dedica à segurança pública. Muito obrigado, viu, senhor? O diploma de mérito esportivo foi entregue para Carlos Barbosa de Oliveira. Ele jogou na categoria de base da Ponte Preta e do Guarani e depois virou treinador. Hoje, trabalha na escolinha de futebol do Jardim Carlos Lourenço, onde atende crianças carentes. Isso é um gesto que nos move no trabalho social. Porque quando nós fazemos o trabalho social, é porque o coração está envolvido. E quando se faz com o coração, a gente não espera retorno financeiro. A gente espera, sim, um abraço, um aperto de mão, um obrigado verdadeiro. Essa é a nossa maior recompensa. E esse ato de hoje, pode ter certeza que vai ficar marcado para o resto da minha vida. E vai me dar aí um combustível para atuar, espero eu, mais uns 40 anos. A jornalista Priscila Fidalgo Moraes Pereira também recebeu o diploma de mérito jornalístico. A maior parte da minha vida como jornalista eu passei aqui. Então, é muito importante ter esse reconhecimento vindo desta casa.
A gente passou aí por muitos aprendizados, muitas atividades novas, e que bom que eu pude contribuir para o seu trabalho como vereador, que é muito maior para toda a população. Então, queria deixar aqui meu agradecimento. Você sabia que o tratamento com células-tronco tem sido bastante utilizado em animais? E o resultado tem sido satisfatório. Confira agora no quadro É o Bicho. A técnica, que até pouco tempo era utilizada apenas em humanos, se tornou um tratamento muito importante também para os animais. E segundo especialistas, o índice de cura chega até 90% em alguns casos. Desde fraturas com consolidação difícil, hipoplasia medular, insuficiência renal, úlcera de córnea, sequela de sinomose, está funcionando muito legal também junto com a fisioterapia. E dermatite atópica, enfim, são várias doenças que a gente consegue tratar com o uso de célula-tronco. A técnica, que tem salvado muitos bichos, melhora a qualidade de vida de outros. Em alguns casos, as células-tronco são do próprio paciente, mas também podem ser de doadores. A gente está aqui no laboratório, onde são preparadas as células. Elas ficam congeladas num botijão com nitrogênio líquido. E aqui a gente faz todo o procedimento de ativar essas células novamente, né? Porque elas estão congeladas. E o invase para poder aplicar. Então, na verdade, cada doença vai determinar a quantidade de célula que a gente usa e a via de aplicação também. A veterinária explica que as células-tronco têm a capacidade de recuperar tecidos danificados, o que resulta em uma recuperação mais rápida. Elas são células indiferenciadas, né? Então, elas têm a capacidade de se transformar em qualquer coisa, digamos assim. Então, no caso, por exemplo, na úlcera de córnea, a gente usa ela tópica e aí ela regenera o tecido do olho. Em caso de osso ou fratura, ela se transforma em osteófito e ajuda a consolidar a fratura. E foi graças ao tratamento com células-tronco que a cachorrinha Amanda voltou a enxergar. A Shih Tzu, de 4 anos, teve úlcera de córnea. Acordou de manhã com o olho bem inchado, ela não conseguia abrir o olho. E aí a gente trouxe para a clínica, ela foi diagnosticada com úlcera de córnea profunda e foi feito o tratamento por uns 14 dias, mas ela não teve resposta, então foi aonde foi indicado uma cirurgia. Só que como ela tem muito problema de saúde, a gente resolveu fazer a tentativa com as células-tronco e deu super certo, tá indo super bem até agora. O tratamento com células-tronco é indicado para todos os tipos de animais. Essa aqui é a Cinderela, mais conhecida como Cindy. Essa galinha tem 6 anos e há 4 anos não conseguia andar direito porque tinha uma ferida no pé que não cicatrizava. Agora, mais ou menos 2 meses, a Cindy está fazendo o tratamento com célula-tronco. E agora é difícil até manter ela aqui, ó, na cadeira. Ela não para quase nunca, já está querendo pular. Olha só, será que consegue? E como consegue? Nos corredores da clínica, Cindy sai saltitando. Nem parece que passou por tratamento. Cada doença vai determinar a quantidade de célula que a gente usa e a via de aplicação também, tá? Então existem algumas doenças que a gente usa tópico, outras intravenoso, aplicação, e outras intraóssea, enfim, isso depende muito da patologia que a gente vai tratar. Hoje é dia de futebol, mas nada de Ponte Preta, Guarani ou Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje é dia de acompanhar a seleção brasileira. Nesta madrugada, à meia-noite, a seleção brasileira enfrenta a seleção peruana em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Na última sexta-feira, o Brasil ficou no empate com a Colômbia em 2-2. Então, os comandados do técnico Tite precisam melhorar a atuação para que a cobrança não fique mais forte por resultados. O treinador deve fazer mudanças. Fagner no lugar de Daniel Alves na lateral direita. Na zaga, Éder Militão ganha uma chance no lugar de Thiago Silva. No meio-campo, Alain deve começar como titular e, com isso, Arthur fica como opção. E no ataque, David Neres na vaga de Richarlison. São testes que esses atletas precisam aproveitar. Haja amor e uma xícara de café para acompanhar a seleção brasileira à meia-noite. Amanhã a gente conta o resultado desta partida. E o goleiro Ivan deve ficar como opção no banco de reservas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã ao 12:30 ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.